Hoje vamos falar de uma das mais primitivas armas de caça, a zarabatana. A zarabatana nada mais é do que uma arma de caça utilizada por índios, civilizações antigas, há muito tempo. Qual sua grande utilidade? Caça de pequenos animais, certo? Ela permite um tiro de boa precisão, numa distância relativamente curta, e permite, portanto, a caça de pequenos animais, particularmente pássaros, certo? E pequenos roedores. Como é que você vai fazer uma zarabatana? Você vai fazer uma zarabatana utilizando um cano, tá? Um tubo. Pode-se utilizar, por exemplo, um cano PVC. Qual a desvantagem deste cano PVC aqui? É que ele é muito grosso. Então eu preciso ter um cano um pouquinho mais fino para que o dardo que eu coloque aqui seja adequado. Nós vemos algumas tribos de índio com canos, com taquara bem longa e dessa grossura, porém o furo dentro é pequeno, aqui não. Aqui o furo ele é muito grande. Então eu vou ter dificuldade de montar um dardo que seja adequado para isso aqui. Então o cano PVC pode ser usado, mas ele tem que ser o de menor calibre que for possível. Eu posso utilizar um tubo de metal. Esse aqui já está bem mais adequado. Tá? Então o tamanho dele é bem menor e permite que eu monte um dardo com relativa facilidade. Tá? Bom, eu posso utilizar um bambu. Tá? Eu posso utilizar um bambu, um pedaço de bambu comprido, fininho, tá? Desse tipo aqui, que seja o mais reto possível. E aí, a semelhança da taquara, que é um tipo de palmeira que é utilizado, né? A semelhança da taquara, tanto a taquara como o bambu, eu sempre fiquei curioso, porque tanto um como o outro, o miolo como é que chama? O miolo tem interrupções. E eu sempre pensei, como é que os indígenas fazem para abrir essa taquara ou o bambu, né? E aí, recentemente, eu estava vendo um vídeo de um morador da beira do rio Amazonas ali, usando uma taquara e fazendo uma zarabatana. Então, o que ele fez? Ele pegou aquele tubo, abriu no meio, tá? E com um instrumento cortante, um pedaço de metal, ele foi alisando uma metade, a outra metade. Depois que ele alisou, ele colocou resina no lugar de uma cola, por exemplo. Ele pegou uma resina de árvore, colou de volta, e aí sim, o buraco estava feito, já alisado, já em boas condições. E ele só fez juntar tudo, tá? Com cipó, colocou um enfeite e tal, ele caprichou, né? De maneira que ficou uma zarabatana mais ou menos 2 vezes maior do que esse cano aqui, e que ele conseguia fazer o disparo dos seus dardos em boas condições. Então, uma maneira de se utilizar bambu ou taquara é abrindo no meio para poder limpar o miolo e depois juntando e amarrando com cipó, fazendo uma amarração. Eu achei muito interessante esse tipo de trabalho. Agora vamos falar do dardo em si. Algumas tribos indígenas utilizaram a zarabatana, inclusive, como defesa, tá? Como arma de defesa. Então, o que elas faziam? Elas faziam o dardo, que nada mais era do que um estilete de madeira, né? Um pedaço de madeira comprido, bem fininho, tá? Às vezes com pena de pássaro na ponta, tá? E passavam esse dardo no veneno. Que veneno? Nas costas de um sapo em especial, que tem um veneno muito forte e que poderia imobilizar a vítima rapidamente. Existe um veneno conhecido curare, todo mundo conhece esse nome. Esse veneno é utilizado e a receita desse veneno é um grande segredo, né? Eu conheço poucas pessoas que conhecem a receita do curare, mas é uma mistura de vários venenos que dá um veneno especial. Se eu utilizar num animal, num pequeno roedor,
eu vou estar inutilizando aquela caça. Então eu devo utilizar o veneno, como as tribos utilizavam, para defesa. Mas para pequena caça não há necessidade, até porque o dardo é suficiente. Como é que eu vou fazer o dardo? Ou pequenos pedaços de madeira, lasca de madeira comprida, tá? Ou se eu for fazer em casa, eu posso utilizar um pedaço de arame. Então, está aqui um pedaço de arame, eu vou procurar retificar esse arame da melhor maneira possível, vou usar o martelo, alicate, vou bater, vou conferir direitinho, para ver se ele está bem retinho, para que ele tenha uma aerodinâmica adequada. Vou passar uma lima e fazer a ponta dele, certo? Não é interessante que o arame seja muito grosso, porque senão ele vai ter uma distância curta, por causa do seu peso, mas também não pode ser um arame muito fino, que bata na caça e amasse, vamos dizer assim, né? Então, eu vou procurar sempre uma mediana, tá? Então um aramezinho desse aqui é bom, isso aqui é um arame recozido, não vai enferrujar. E aí eu tenho que me preocupar com a parte de trás dele. A parte de trás nós vamos chamar de aleta, vamos dizer assim. Mas na realidade, a aleta é para dar a direção. Ele vai ter dupla função. Ele vai dar a direção, mas ele também vai servir para, na hora que eu colocar dentro do tubo, certo? Ele vai tampar o buraco que tem ali. Então, apesar do arame ser fininho, o buraco é grande. Então ele vai entrar e vai tampar aquele buraco, de maneira que quando eu assoprar a zarabatana, né, que eu dei aquele tranco de ar, né, ele sirva para impulsionar o dardo. Então é alguma coisa desse tipo aqui. Esse aqui, por exemplo, eu fiz com que? Usei um pedaço de bucha de cozinha, tá? Um pedaço de espuma. Então prendi aqui com uma fita crepe, vou tirar as pontinhas, vou deixar ele mais redondinho, e aí quando ele for entrar aqui, certo? Ele vai entrar justo, ele não vai entrar folgado, certo? Então é isso aqui, ó. Entrou justo, e aí a hora que eu assoprar, o dardo vai sair. Além da espuma, eu poderia utilizar outra coisa, por exemplo, algodão. Então, um pedacinho de algodão, ou aquele forro de almofada, né, o matelacê, ele também preso ali, ele vai ter o mesmo efeito. Isso aqui, ó, é paina. Paina vem da paineira, que é uma árvore que tem no cerrado e que ela dá esse pelinho aqui, vamos dizer assim, né, esse algodãozinho, que vai ter o mesmo efeito disso aqui. Tá? É uma árvore comum no cerrado, eu sei que na região centro-oeste toda tem, mas tem também na região sudeste, em alguns locais do interior. Não sei se tem na região sul e na região norte, eu nunca vi. Eu vi na região sudeste e vi na região centro-oeste do país. Então, pode ser usado. Pode ser usado também um pedaço de pano. Esse pedaço de pano, ele pode ser colocado em tiras, ou ele pode ser desfiado e ser feito uma coisa dessa aqui. Então, existe uma infinidade de possibilidades para você fazer esse dardo. Como eu disse, até com pena de pássaro. Então, algumas penas de pássaros poderão ser colocadas aqui, poderão servir para essas duas finalidades, de aleta para dar direção no dardo e para tampar o buraco na hora que você vai assoprar. Isso aqui é uma zarabatana esportiva, vamos dizer assim, que eu comprei, pequena o suficiente para guardar numa mochila. Eu achei bem interessante que ela é pequenininha. Ela tem um bocal para melhorar o aproveitamento do ar que você vai jogar aqui, tá? E ela veio com alguns dardos de arame e que na ponta era uma bolinha rígida de plástico. E só que brincando, mandando para o alvo esse dardo, algumas vezes caía no chão, as bolinhas foram quebrando. Então hoje em dia eu utilizo o dardo improvisado, mas a zarabatana está aqui, firme e forte, para a minha caça de pequenos animais. Ok? Prepare-se e sobreviva.